Olá, dando sequência à terceira parte de Ponerologia, a nossa resenha, de Andrew Lobaczewski, há um capítulo muito interessante em que ele tece o contato e a importância da religião no fenômeno patocrático, ou no controle do fenômeno patocrático, na prevenção do fenômeno patocrático. Existem pontos comuns na crença, principalmente as crenças monoteístas, né? E a moralidade pública que se espera. Então é inevitável que, em certos momentos, o recurso de cooperação às massas religiosas seja uma importante fonte de ação política por parte daqueles que estão sofrendo os abusos ou estão defendendo o fim dos abusos ou contraditando as interpretações anômalas de uma Constituição, por exemplo. Mesmo que o autor confesse, né, o seu credo cristão e que ele tinha esperança de que esse estudo iria favorecer uma aproximação da religião com a ciência política, ou pelo menos uma sensibilização pós-laicismo, um pouco de retorno, um refluxo disso, é possível observar nesse capítulo algo de muito proveitoso, mesmo que se defenda uma laicidade absoluta, né, do Estado. Porque essas massas religiosas, elas têm legitimidade democrática e elas precisam ser ouvidas e respeitadas na sua crença, né? A Constituição Federal Brasileira e todas as constituições mundiais, elas de países democráticos, né, elas possibilitam, elas franqueiam e elas estabelecem mecanismos de defesa da crença, da fé, não é? Independente de qual seja, desde que, obviamente, condicionada a não afetar a liberdade de também não crer ou de não buscar explicar a natureza e as condições de uma criação, né? Como no caso dos agnósticos. E eu cito um exemplo, alguns valores comuns. Por exemplo, eles podem ser reduzidos epistemologicamente, sem necessitar de recurso à fé propriamente dita da religião, do exercício da religião. A limitação egocêntrica por algo superior, não é? Já é um indício de que a individualidade humana, ela não é ilimitada e ela deve ser condicionada para o bom exercício social de todos os integrantes de uma nação, não é? E qual é o documento que vai estabelecer os pressupostos, as regras e o estabelecimento dessa convivência pacífica? As constituições. Essas constituições não se destacaram totalmente dessa noção de limitação, muito pelo contrário. A regulação de poderes, ela está, desde os iluministas, né, muito bem desenhada nesses documentos. Da construção de países, não é? E isso não indica só uma limitação dos poderes entre si, da repartição, do fracionamento do poder, mas também ela regula a relação entre o indivíduo coletivo e o documento político institucional representativo. O autor percebe que numa situação grave de ocupação ponerogênica do Estado, né, num Estado que já está suficientemente degradado de abusos e de uma marcha de não retorno, ele comenta que a fé muito provavelmente vai ser um último reduto a fé católica, no caso, vai ser um último reduto de defesa de direitos. E
Com efeito, nós temos verificado isso na sociedade brasileira recentemente, né? Onde católicos e protestantes têm se postado contra os abusos jurisdicionais. Se não houvesse esses abusos, não seria necessário manifestações, não seriam necessárias convergências de religiosas no mesmo sentido, não é? E o autor tem bastante sensibilidade quando ele diz: nenhuma grande religião indica a natureza do fenômeno patológico macrosocial. Portanto, não podemos considerar as doutrinas religiosas como uma base específica para a superação dessa grande doença histórica. A religião não é nem um soro específico, nem um antibiótico etiotropicamente ativo em relação ao fenômeno da patocracia. Embora ela constitua um fator regenerativo da força espiritual dos indivíduos e das sociedades, as verdades religiosas não contêm o conhecimento naturalista específico que é essencial para entender a patologia do fenômeno, e que é simultaneamente um fator curativo e de geração de resistência para as personalidades humanas. Ou seja, aqui Lobachevsky deixa bem claro que é a ciência que deverá nortear essa prevenção a governos autocratas, né? E não a religião, embora a religião fortaleça o espírito e das massas, né? Principalmente num país como o Brasil, de maioria católica e protestante, né? Na defesa dos direitos da pessoa humana. A igreja sempre esteve envolvida com esses documentos, né? Então é inevitável que isso aconteça. Ao contrário, a fé religiosa e o fenômeno da patocracia estão de fato em diferentes níveis de realidade, sendo o último mais terreno, mundano, né? Isso também explica porque não deve haver um conflito verdadeiro sobre o fenômeno macrosocial patológico entre a religião e o conhecimento ponerológico, né? Estão realmente em planos diferentes, um no plano científico e o outro teológico, religioso, litúrgico. Se basearmos a defesa de nossa sociedade e o seu tratamento no que diz respeito às influências destrutivas da patocracia apenas sobre os valores religiosos mais verdadeiros, os essenciais, não é? Teremos uma reminiscência da atitude de curar uma doença insuficientemente compreendida, exclusivamente por medidas que fortaleçam o corpo e a alma. Aqui fazendo uma recorrência ao cristianismo, especificamente, onde temos um exemplo de amor incondicional, não é? Do Cristo. É interessante observar que essa lição de autocontenção egocêntrica e ao mesmo tempo de justiça para com todas as pessoas, independente de credo, de religião, de profissão. Jesus até defendeu uma prostituta, ele sempre tinha atenção às pessoas deficientes, aos loucos de todo gênero, aos homossexuais, às viúvas, né? As pessoas primidas de um amparo social maior, né? Imagina, naquela época não existia assistência social, as pessoas tinham que se virar, né? E aqueles que perdiam o sustento, por exemplo, de um marido, de um criador de cabras, de um carpinteiro. Era difícil para uma mulher, né, ficar viúva naquela época, por exemplo. Então, esses exemplos do Cristo foram fundamentais para, inclusive, incorporar nas constituições contemporâneas e nas legislações internacionais certos princípios de garantias civis, né, universalmente aceitas, concebidas como verdades supremas, né, que devem ser observadas a todos os seres humanos. Bastando que sejam seres humanos, né? Então, o fato de que esse fenômeno patocrático se espalhou e alcançou a mais ampla escala na história humana demonstra hostilidade a qualquer e toda religião. Esse é um interessante fenômeno que acontece e que a religião vai apontar como cada uma a sua ótica, né, explicativa sobre a gênese do mal, né? Seja um ser comande outros, metafísico, ou um desequilíbrio espiritual da própria pessoa, né, que acabe conduzindo ao mal.
não implica a conclusão de que ele seja contrário à religião. Essa dependência seria estruturada diferentemente sobre outras condições históricas contemporâneas. À luz dos dados históricos, parece óbvio que os sistemas religiosos também sucumbiram aos processos ponerogênicos e manifestaram sintomas de uma doença similar. Aí essa infiltração do fenômeno patológico psicopático dentro da instituição igreja também, né? Dentro das instituições religiosas, independente de credo. Né? Qualquer organização social humana é passível de contaminação pelo processo ponerogênico. E aí a necessidade desses filtros que a ciência psiquiátrica e psicológica moderna conceberam. A base específica para curar nosso mundo doente, que é também um fator curativo para restaurar as capacidades de raciocínio completo às personalidades humanas, deve ser, consequentemente, o tipo de ciência que torna evidente a essência do fenômeno e o descreve em uma linguagem suficientemente objetiva. É interessante fazer uma ressalva aqui importante. Hugo Maritain, professor da cadeira de psiquiatria de Buenos Aires, com muita propriedade, ele coloca que o problema do psicopata é fundamentalmente ocupacional. E aí, o sentimento de piedade que se deve ter a essas pessoas, né? Não se deve criar um fascismo, uma ditadura para sair caçando psicopatas. Não é isso. O objetivo não é esse. O objetivo é direcionar essas pessoas com este transtorno para ocupações adequadas, né, à sua natureza, certo? E impedi-los de ascender a determinados postos sociais de poder, onde a sujeição coletiva, né, de indivíduos é maior, é necessária até, né, para que esse poder seja exercido com equilíbrio. Os psicopatas não exercem poder com equilíbrio, né? Ele também coloca que, fundamentalmente, a ação do psicopata, ela é reprovável, ela é social, né? Ela não é individual, não é pelo fato do psicopata ruminar lá pensamentos condenáveis que o ordenamento jurídico deve repreendê-lo. Né? O direito penal já superou essa fase. São as ações. Né? São as ações. Só que o nível tendencial de ações delitivas desses transtornados, né, pode ser medida pelo índice de reincidência deles, que é praticamente absoluto. Né? E é por isso que se faz a secção nos presídios americanos, de alguns outros países de primeiro mundo, entre os psicopatas e entre os prisioneiros normais. Né? No mundo corporativo também, e até familiar, essa sinceridade, essa verdade do reconhecimento do transtorno por parte dos convivas de um psicopata e por parte dele mesmo, são capazes, me parece, de produzir algo de muito benéfico na tessitura social, né? Até evitando determinados recalques aí eu me refiro mais ao psicopata adaptável, né? Sociável, vamos dizer, num determinado nível. Produziria efeitos benéficos, né? Ao mesmo tempo que o psicopata tenta controlar seus impulsos com as técnicas que a ciência disponibiliza, né? Todos estando cientes do seu problema, inclusive ele. Embora esse aceite dele, dependendo do programa clínico, dependa ainda do atendimento de determinados interesses, né? E também do controle do impulso transgressor através de hormônios que possam substituir essa necessidade de transgressão social, né? Obviamente. Enfim, é essa dinâmica que o Lobachevsky propõe, na verdade, né? A religião mesmo, o autor aponta,
já sofreu desse processo ponerogênico em larga escala, condenando hereges, né? A fogueira, a patocracia assumiu o poder, né? Já na igreja. E ela precisou passar por um processo de reavaliação institucional, né? Porque a religião também pode servir para o uso da força, né? Como uma justificativa para o uso da força. Qualquer slogan ideológico, e aí ideológico no sentido de uma organização coletiva proposta por organizada por uma fé comum, né? Por uma crença comum. Nesse ponto, e aqui o porquê da menção a esse capítulo, uma questão técnica importante. O Lobachevsky ele cita que, em alguns casos, a ideologia, e aí ele inclui as religiões nisso, ela pode não ter um processo ponerogênico na sua elaboração. Então ela está tratando de princípios de natureza humana reais, que realmente possuem uma lógica intrínseca, tá? Que não pode ser contestada, ela é evidente, ela é auto-evidente, né? Quando se compreende esses princípios. Agora, existem ideologias que, ao contrário, elas têm na sua gênese já um problema lógico, intrínseco. Logo, ponerológico. Ela tem um conflito intrínseco que, por não estar resolvido, progredirá e gerará mais problemas ilógicos, irracionais, violências e etc. São deformações patológicas da ideologia. Daí, né? Ele faz um alerta, todavia, a essa questão. O mero fato de que algumas associações religiosas sucumbiram ao processo de ponerização não constitui prova de que a gnose ou a visão original estivessem contaminadas desde o início por erros que abriram a porta para a invasão de fatores patológicos, ou que ela tenha um efeito na influência deles. De fato, para as portas serem abertas à infecção por fatores patológicos e progressiva degeneração posterior, basta que esse movimento religioso sucumba à contaminação algum tempo depois na sua história. Ou seja, como um resultado de influência excessiva da parte dos arquétipos estrangeiros, inicialmente da civilização secular, ou de compromissos com objetivos dos governos do país, ou seja, uma contaminação político-governamental dentro da estrutura religiosa. Diferenças importantes devem ser ressaltadas, no entanto, e aqui eu acrescento, entre organizações religiosas e organizações da sociedade civil. As associações religiosas estão entre as estruturas sociais mais existentes de longa duração do ponto de vista histórico ao fenômeno patológico. O processo ponerogênico em tal grupo executa seu curso em uma janela de tempo muito maior. O homem necessita tanto da religião que cada grupo religioso, desde que seja numeroso o suficiente, conterá uma grande quantidade de pessoas normais, geralmente a maioria, que não se tornam desencorajadas e formam um braço inibidor do processo de ponerização. Aqui um parênteses meu também. Note que se o psicopata tem problema com idealizações, ele não é capaz de elaborações mais complexas em termos de ideais, e a religião necessita disso, nós estamos falando de fé, nós estamos falando de algo transcendente e não mundano, é óbvio que haverá uma diminuta porcentagem, senão a quase total ausência de psicopatas nas religiões, não é verdade? Ou pelo menos entre os fiéis, né? Vamos colocar assim. Já, obviamente, na estrutura de poder, a situação se altera, né? Porque o poder religioso não difere em termos do poder econômico, do poder político, quanto à instigação dos impulsos do psicopata. Aqui ele está se referindo aos fiéis, que fique bem claro. O equilíbrio da fase dissimulativa é também vantajoso para aquelas pessoas cujos sentimentos humanos e religiosos são normais.
Apesar de tudo, gerações isoladas podem ter a impressão de que o estado observado representa sua característica permanente e essencial, incluindo os erros que elas não podem acertar. Então ele formula uma questão. Nós devemos então propor: pode a ação mais constante e mais sensível, baseada na visão de mundo natural e nas reflexões moral e teológica, em algum momento eliminar completamente os efeitos do processo ponerogênico, que foi há muito tempo superado? Com base na experiência obtida junto a pacientes individuais, um psicoterapeuta duvidaria dessa possibilidade. As consequências da influência dos fatores patológicos podem somente ser definitivamente liquidadas se uma pessoa se tornar ciente de que foi o objeto de sua atividade. Ou seja, ela deve se enxergar e ela deve ser capaz de resgatar o sentimento de absurdidade daquilo que ela praticou, não é? E para isso ela precisa, obviamente, abandonar todas as máscaras, todos os fingimentos, as mentiras, a autoenganação, não é? E o medo, principalmente também, o medo, o pavor, né? Dessa reestruturação do egocentro. E ele encerra: nós devemos estar convencidos de que a verdade pode suportar tal limpeza nesse detergente moderno. Não somente não haverá perda dos valores eternos para a religião, mas haverá uma recuperação verdadeira de seu vigor e de suas cores nobres originais. Aqui uma questão que os grandes líderes religiosos do Brasil, né, seja católicos ou protestantes, vão compreender. Sempre que a patocracia emerge em um processo autônomo, significa que os sistemas religiosos que dominam o país não foram hábeis para evitá-la a tempo. Como regra, as organizações religiosas de um dado país têm influência suficiente sobre a sociedade para serem capazes de se opor ao mal nascente, não só à sociedade, mas aos governos, né? Se agirem com coragem e razão. Se elas não o podem fazer, é por resultado ou fragmentação ou rixa entre várias denominações ou corrupção interna dentro do sistema religioso. Vou fazer mais um parênteses citando um caso concreto. Nos anos depois da instituição da reforma agrária no Brasil, e a Constituição de 88 trouxe à disposição, né, por meio da desapropriação de imóvel para reforma agrária, começaram a acontecer muitas invasões de terra, principalmente e curiosamente nas regiões mais produtivas do país, de fazendas que vinham sendo administradas por famílias que já tinham a cultura, a tecnologia, né, da época para o cultivo dos grãos, né, feijão, arroz, trigo, soja, milho, e vinham já fazendo crescer a produção agrícola brasileira, principalmente nas fronteiras, no Paraná, no sul, principalmente nas fronteiras do oeste, né? E o que aconteceu? Dentro dessas invasões, se descobriu depois que muitos padres teologistas da libertação estavam envolvidos nesses movimentos. E esses padres, tragicamente, perderam a sua... Foram muito poucos os excomungados, né? Dentro da teologia católica, a teologia da libertação foi decretada por João Paulo II como contrária à fé católica, né? Então, a própria igreja não se desincumbiu de fazer a sua limpeza interna, a sua desinfecção dessa ideologia contraditória, né, aos ditames da fé católica, né? Padres se envolvendo em movimentos político-ideológicos e até colocando pessoas em risco, né, nesses movimentos. E até hoje eles participam no estado do Paraná, em vários estados, dessas instigações, né? Então a Igreja Católica Nacional ainda tem que fazer a sua meia-culpa, né, e resolver esses processos. Retirar realmente esses indivíduos que estão envolvidos até em crimes, né, de invasão a patrimônio alheio, colocando em risco a vida de pessoas inocentes, que não sabem bem o que estão fazendo, né?
muitas são movidas por uma necessidade, infelizmente é assim que funciona, né? Por uma necessidade de alimentação, de algum favor que o político local os forneça, né? E tem também as lavagens cerebrais, né? De MST em escolas, etc. Que, diga-se de passagem, são inconstitucionais, né? Você veja que o próprio sistema político também não fez a sua lição de casa. Como pode Partido Comunista ser considerado constitucional? O socialista vai lá, ele admite o regime democrático, mas comunista não admite. A sua essência é a revolução, né? Você veja que nem na União Soviética, com, digamos, o último estágio da patocracia instituída, ou melhor, na Rússia, vamos colocar no centro nevrálgico, né, a religião foi derrotada, né? Os patocratas podem ser capazes de utilizar os meios brutais e primitivos para combater a religião, mas é muito difícil para eles atacar a essência das convicções religiosas. Sua propaganda mostra-se excessivamente primitiva e ocasiona os fenômenos familiares de imunização ou resistência por parte das pessoas normais, com o resultado final sendo o oposto da reação moral pretendida. Quando as pessoas perdem, você pode até não ser religioso, não ter a prática litúrgica dentro disso. Eu vejo isso muito em hospitais. Trabalho em hospitais onde a gente chama de aeroporto de partida, né? Porque são idosos, principalmente idosos, e a gente vê muito isso, assim, comenta, né, com enfermeiros, a gente conversa e escuta isso. A pessoa não tem religião alguma, nunca exerceu religião, nunca se preocupou com Deus, né? Não necessariamente um ateu, mas uma pessoa despreocupada com a religião. Mas no momento da morte ou da proximidade dela, não é? Muitos têm, se não todos, essa necessidade de se apegar a algo maior, de uma transcendência rápida, né? Ou de uma garantia transcendente, né? E acabam chamando um religioso para conversar, né? Então, é óbvio que num desespero de um estado opressor, as pessoas vão, até aquelas que não são religiosas, vão correr para as religiões, que são as organizações da sociedade civil aptas a atender essas pessoas em desespero, num desespero que já transcendeu a matéria e atingiu o espírito dessas pessoas, né? O sofrimento, ele inevitavelmente, ele, dependendo do nível, ele transcende realmente essas pessoas já não têm nada, né? Mas elas ainda buscam a sobrevivência espiritual da sua dignidade, né? E a religião é uma forma de estabelecer um escudo para isso, contra o Estado autoritário, né? Isso é óbvio. Nesse ponto, e aí, sob um prisma histórico, as igrejas realmente vêm exercendo também um papel de manutenção do equilíbrio do poder político, né? Mesmo com a ideia de secularização, porque ela exerce poder sobre os fiéis e os fiéis que aderem à religião exercem poder.